Uma boa tarde a todos. Saúdo na pessoa do vereador Rodrigo Caboja, os demais membros dessa vereança. Menciono com carinho especial o recém-chegado Raimundo Nonato, que eu conheço também já há muito tempo, e que também, posso dizer, é um digno representante da nossa Igreja Católica junto a esta casa. E também quero saudar os demais que estão aqui nesta tarde, os que nos acompanham também pela TV Câmara, e inicialmente agradecer ao Sr. Ambrósio Brasil Velasco, que cedeu a vez dele para mim nesta tarde, né? Havia um outro candidato à tribuna, então agradeço a ele por este gesto de generosidade para comigo. Bom, por que eu quis estar aqui nesta tarde? Primeiro, para exatamente partilhar com os senhores vereadores e também com aqueles que nos acompanham aquilo que nós, como Igreja Católica, estamos vivendo neste tempo da Quaresma. Não só a Quaresma, enquanto um tempo, digamos, religioso, litúrgico, mas também aquilo que a Quaresma traz consigo dentro da nossa tradição católica, que é o que nós chamamos de campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade já é um evento católico, algumas vezes ao longo desses 51 anos, evento ecumênico, onde a Igreja Católica põe os seus, e de alguma maneira também todo o Brasil, diante de problemas relacionados à nossa gente. A campanha da fraternidade, que começou em 64, em nível nacional, portanto já atinge nesse ano a sua edição de número 51. E nos últimos 30 anos, a campanha da fraternidade tem tocado questões existenciais do povo brasileiro. Questões que abordam problemas, dificuldades, desafios sociais. Isso é importante por diversos motivos. Primeiro, porque nós temos, como também vejo isso eu acho bonito nas outras tradições religiosas, nós vemos uma preocupação não apenas para dentro, para as instituições e estruturas internas, mas vemos um desabrochar gradativo das tradições religiosas para o social. Isso é louvável, porque pensar em Deus não é primariamente pensar no céu, onde nós não estamos, mas pensar em Deus é pensar a terra e pensar a terra como Deus quer que ela seja. Então, o nosso primeiro lugar de crer é a terra, né? É o mundo, é a história, com as contradições que isso traz consigo. Então, fico feliz de perceber que tem havido, da parte das grandes tradições religiosas, esse olhar para fora, essa preocupação social, esse comprometimento com causas sociais. Então, neste ano de edição de número 51, da nossa campanha da fraternidade, o que está no foco é exatamente a relação entre a igreja e a sociedade. E uma reconvocação para que a Igreja Católica, no caso, não perca a sua dimensão de serviço no mundo. O lema escolhido foi exatamente este: eu vim para servir. Eu vim para servir. É uma frase de Jesus, lá no Evangelho de Marcos, e aquilo que Jesus vive é aquilo que ele quer para os seus, de modo que possamos recuperar para nós aquilo que ele diz aos seus lá na última ceia, né? Assim como eu fiz, fazei também vós. Então, se Jesus toma para si a dimensão de serviço, de cuidado com a vida, é aí também que devem estar os seus discípulos. Mas esse olhar da igreja sobre si mesma no mundo é um olhar bastante complexo. Quando a igreja propõe este tema da relação entre ela e o mundo, o que se quer é exatamente perguntar sobre a qualidade da presença dos cristãos no mundo. Tentando talvez alinhavar a conversa numa única pergunta, talvez pudesse ser esta: se os cristãos, católicos e os demais, se os cristãos não estivessem no mundo, o mundo seria melhor ou pior?
A resposta certa deveria ser: se não estivessem, o mundo seria terrivelmente pior. Agora, no fundo do coração, eu me pergunto se essa seria de fato a resposta que o mundo daria se nós não estivéssemos nele, enquanto discípulos de Jesus. A nossa presença, porque cremos em Jesus, deveria de tal forma moldar a nossa ação, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a ponto de a nossa presença impactar a ponto de mudar, de incomodar, de sinalizar novas possibilidades para o mundo. Quando o nosso olhar se volta para o mundo, nós percebemos grandezas e fraquezas, misérias e luzes. Aqui nos importa, sobretudo, focar as misérias, porque é aí que temos que interferir. E olhando para o mundo e as suas grandes contradições, né, aí podemos pensar, por exemplo, na questão de uma urbanização mal organizada e mal programada, na questão da criminalidade, das muitas formas de violência, do crescimento demográfico assustador, e aqui já está um ponto deflagrador, talvez, dos outros grandes problemas. Nós passamos em 55 anos de uma população de 70 milhões de brasileiros para uma população de mais de 200 milhões. Isso em 55 anos. E se a população multiplicou-se por 3, não é verdade que se multiplicaram por 3 as estruturas que cuidam dessa gente. Aqui já está um ponto de base para gerar todo o quadro de desordem social em que nós nos encontramos. Ajuntando-se a isso, podemos perceber que houve, né, sobretudo nas últimas décadas, um fator tremendamente complicador, que foi a, digamos assim, multiplicação e popularização da droga, que há umas décadas atrás era um elemento, digamos assim, elitista, quem tinha dinheiro que comprava droga. Hoje, quem não tem dinheiro tem acesso à droga. E com a droga veio toda a consequência social que ela traz consigo. Nós temos hoje 50 mil mortes por ano no Brasil. As estatísticas mostram que o Brasil é o primeiro consumidor mundial de crack e o segundo de cocaína. Isso gera, portanto, um quadro social tremendamente grave, complicado, complexo. Que a droga não traz consigo apenas um vício, só um problema, digamos assim, de ordem humana, é o cara que é incapaz de se ver livre disso ou daquilo, mas traz consigo as consequências pessoais, familiares, sociais, né, de convivência. Por isso, olhando para o mundo e para a realidade, nós temos que interferir nela, como cristãos ou como homens e mulheres de bem. Aí, gente, isso que me traz aqui nessa tarde, nós temos que colocar um foco particular sobre a política e sobre os políticos. Em que sentido? Bom, na nossa compreensão, o que é a política? Senão a arte de pensar a casa comum, de administrar o que é de todos, de dividir o bolo, não é? No meio daqueles que fazem parte daquela grande mesa. Sem dúvida alguma, se nós queremos mudar o cenário social da nossa pátria, isso passa necessariamente por um outro olhar e uma outra reorganização da política. Por isso, dentre os muitos elementos que seriam importantes frisar da campanha, trago apenas à baila o tema da reforma política. Bom, acho que tanto quanto eu, ou quem sabe certamente mais do que eu, os senhores sabem, não é, da importância disso e de quanto isso tem sido, não é, tecla repetida, não é, na vida da nossa sociedade brasileira. Vocês sabem que a reforma política entrou pelo menos 6 vezes no Congresso e de lá não sai, que vai implicar em mexer num punhado de coisas, financiamento de campanha, não é, a porcentagem mais equilibrada entre homens e mulheres ali, não é? O poder e a capacidade de a sociedade, não é, poder se manifestar, não é, por formas legítimas e democráticas de manifestação sobre este ou sobre aquele tema.
E, sobretudo, também, uma questão importante, a questão, né, de uma reforma eleitoral, que seria também um grande tema que nós tínhamos que repensar. Então, aqui eu quero apenas trazer à baila essas questões, né? Quero ao final deixar também com os senhores um material da nossa campanha da fraternidade, como nós a divulgamos aqui na Diocese de Divinópolis, e, sobretudo, pedir o apoio dos senhores nas suas bases para o que nós chamamos coleta de assinaturas em vista da reforma política. Nós precisamos de 1.500.000 assinaturas para dar como que um aperto moral junto àqueles que devem decidir sobre ela. Se nós oferecemos para o nosso tempo, né, esta coleta de assinaturas suficiente para fazer uma pressão moral ao Congresso, acho que teríamos dado, neste tempo, uma grande contribuição. Então, agradeço pela atenção, né, e nos colocamos à disposição para outras discussões sobre essa matéria, que é de importância grande para nós. Muito obrigado.